Tá, e agora? O que eu faço, né? E quando começar a abrir o mercado, e daqui a alguns meses, e por isso eu reuni esse time de campeões aí, que eu convido agora para se apresentar, começando pelo Marcos. Bem, bom dia a todos, muito prazer. Nós sobre minha história, minha história de 20 anos em grandes empresas. Eu fui formado no Unibanco, passei em 7 áreas diferentes no Unibanco, terminei em recursos humanos. Não era a minha área original, eu fiz economia, fui fazer MBA em General Management, caí em RH Econômico acidente. Acho que eu quero indicado para negociar com o sindicato quando o Lula foi eleito, para vocês terem uma ideia. E, ironias da vida, descobri que essa era a minha vocação, né? Que era iria ficar, que eu podia fazer uma grande diferença, principalmente pela vivência em negócios, em processos, né? Que é sempre a base do modelo mental de recursos humanos. Abracei nisso, saí do banco, fui para o varejo, né? Fui vice-presidente de recursos humanos do varejo durante 4 anos no Walmart. Outra experiência muito interessante, né? Por ser o Walmart, por ser uma multinacional, né? Por estar num momento de expansão muito forte. Aí depois disso eu fui empreender, né? Fui empreender com recursos humanos e com tecnologia. Então hoje eu tenho uma empresa chamada Agenta, que faz basicamente recrutamento e pesquisação de pessoas com questão de pagamento. E fui com uma outra empresa chamada Ponte, que é uma empresa de 100% digital, que está investindo em recrutamento por inteligência artificial, muito focada em ganhar produtividade aqui na viagem, particularmente. Tem alguns conselhos também, uma empresa de tecnologia de Digital Twin, que reproduz ambientes reais e virtuais, e uma vocação, que é uma ONG muito focada aí à inclusão social de adolescentes. Né? E estou muito feliz de estar aqui, né? Espero que possa trazer uma mensagem. Acho que estamos vivendo um momento muito especial no mundo, um desafio para as pessoas, um desafio para a saúde mental, e uma grande oportunidade com tecnologia. Eu tenho visto assim, os desafios com os humanos são bastante grandes, os profissionais humanos estão com uma demanda gigante, né? Porque tem agora um peso enorme de cuidar da saúde das pessoas internamente, de alocar as pessoas remotamente, né? E de ajudá-las a pensar em como trabalhar nesse novo modelo. E o digital está passando por um momento de aceleração que acho que ninguém esperava. Todo mundo dizia muito em evolução digital, que ia acontecer nos próximos 10 anos, e a gente vê que esse processo vai se acelerar muitos anos em alguns meses. E que devemos termos um modelo de trabalho que não será o mesmo. Teremos um mundo que não será o mesmo. Vamos ver se aproveitamos as melhores tendências para trazer o que isso traz de bom para o mundo futuro. Obrigado, Marcos. Convidar o Otávio agora para se apresentar. Bom, meu nome é Otávio, prazer de conhecê-los. Eu sou advogado, sou frustrado por não ter concluído o meu curso de administração, parei no último ano. E atuo no mercado imobiliário desde que me formei, até antes de me formar eu brinco, porque minha família sempre teve um braço imobiliário, né? E hoje vão fazer 16 anos que eu estou na Savoy, sou assessor do presidente e fundador da empresa, uma pessoa brilhante, com 90 anos de idade, trabalha aí de 10 a 12 horas por dia, hoje está extremamente incomodado por estar trabalhando em home office, né? Ele é avesso à tecnologia, então a operação é mais complicada, né? Mas está trabalhando todo dia, eu falo quase todo dia. E a gente está acompanhando, como a Savoy tem bastante shopping, bastante imóvel industrial, comercial, de logística, a gente está acompanhando aí o mercado, vendo aí as decisões judiciais, o que está surgindo e prevendo como vai ser o comércio daqui para frente, né? Porque isso impacta de qualquer jeito nas nossas operações, né? Quer nos shoppings, impacta significativamente, quer nos imóveis industriais, comerciais, principalmente os de logística, né? Então, basicamente é isso. Ok, obrigado, Otávio. Robson? Pode se apresentar para a gente? Bom dia a todos. Bom dia, Otávio. Bom dia, Marcos. Ricardo, para me apresentar para você. Vamos lá. Estou no mercado financeiro há praticamente 30 anos. Durante 28 eu trabalhei em instituições financeiras. E em 2012 eu startei um projeto e o foco era auxiliar os empresários nas soluções dos seus dilemas, né? Ainda enquanto
enquanto gerente de banco, como eu falava agora há pouco, a gente encontrava no dia a dia vários dilemas, dificuldades em tomada de decisões, mas eu não tinha o tempo hábil, as ferramentas para poder auxiliar aí os empresários nos seus desafios diários, né? E a JCF Consultoria ela foi montada nessa direção. Então, a gente atua em projetos de gestão de pessoas, em gestão de processos, de gestão financeira. A questão, como o Marcos falou, da gestão do RH hoje está sendo um grande desafio. As reuniões que eu participo aí junto aos empresários, clientes, o que fazer nesse momento, né? Mantenho as pessoas, não mantenho, reduzo o salário, não reduzo, mando embora. E a gente, graças a Deus, até esse presente momento, eu não tive nenhum caso de demissão de funcionários. A gente está conseguindo aí essa manutenção, eu orgulho muito por isso, e está contribuindo. Porém, tem um outro lado, como o Otávio falou, a preocupação com essa pós-pandemia, porque a questão financeira, se você não tá faturando, você não tá gerando recursos, como é que você mantém e como é que você vai iniciar, já que você precisa dos insumos, material, você precisa de produtos para daqui a alguns meses, a gente não sabe quanto, algumas semanas, você reiniciar aí a sua operação. Então, eu acredito que esse vai ser o grande desafio. E não para dar um alento, né? O que eu mais tenho buscado são as soluções para tranquilizar o empresário de que existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel, existe uma saída financeira e estratégica para que a gente consiga hoje tomar as decisões para que dentro de poucas semanas a gente possa retomar. Eu sempre uso a seguinte frase: não adianta hoje empresa viva e sócio morto, ou empresa morta e sócio vivo, né? A gente tem que tentar equilibrar essas duas pontas, e até o presente momento, graças a Deus, daqueles que estão embaixo do guarda-chuva da JCF, a gente está conseguindo unir os dois. Eu espero que a gente, da minha parte, consiga contribuir com a mensagem, como disse o Marcos, consiga contribuir para que a gente leve a mensagem aos empresários, né? Talvez por aqui com algumas soluções plausíveis, não para gerar um conforto, né? Mas para auxiliar na tomada de decisão. Bom, obrigado, Robson, Otávio, Marcos. As credenciais deles falam por si, mas eu tenho um relacionamento pessoal com cada um deles e atesto o quão importante e valoroso cada um deles é. Bom, para começar esse debate, que na verdade é um debate, é uma mesa redonda, e fica aí agora aberto para quem quiser começar e falar, a pergunta que não quer calar é o que vai acontecer com o mercado agora e principalmente o mercado futuro. Quando aquela frase, né, que todos conhecem, né, se você acha que está ruim, até melhorar, espera que vai ficar pior. Quando a gente estava lá em 2014, 2015, 2016, lá na época daquela confusão toda, daquela recessão toda, e todo mundo, nossa, que crise, sequer a gente imaginava o que era recessão de verdade. Eu tenho 56 anos, estou caminhando para 57, e eu passei por várias crises, Sarney, Collor, já acordei com conta confiscada, já aconteceu de tudo, mas isso que a gente está vivendo agora é uma experiência única, porque é o mundo inteiro parado, ao mesmo tempo, vivendo a mesma dificuldade. Então, eu queria startar essa conversa da gente a partir desse pensamento. O que vai acontecer? Que é a grande pergunta do momento, né? Essa incerteza. Muito bem, eu posso começar aqui ainda. Contribuir inicialmente. Ou vai você, Marcos? Bom, obrigado, todos muito gentis, né? Eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, ninguém sabe exatamente, né? Onde a gente está. Eu conversei com muita gente, então tem uma grande incógnita, né? Algumas coisas que a gente sabe e muitas a gente não sabe. Eu acho que tem duas coisas que são importantes nessa hora. Eu sou um otimista por natureza. Acho que muito mensagem que eu tenho dito, que eu vou gravar, no fundo, qual é a atitude das pessoas, né? Cada nós vigiarmos que atitude nós vamos ter. Nós vamos ter uma crise, já estamos numa crise de confinamento de hábitos muito grande, e vamos ter uma crise econômica e crise certa. Talvez pela primeira vez o planeta inteiro esteja vivendo o mesmo problema.
Isso fez nunca, nem grande guerra aconteceu. Você tinha envolvidos e não envolvidos. Acho que hoje o planeta como um todo está vivendo uma crise igual. Né? E nesse ponto, para o Brasil, isso é um grande diferencial, porque poucos países no mundo estão tão acostumados a viver crises como o Brasil. Acho que muitos países têm dificuldades muito grandes em trabalhar com isso, porque países muito estáveis têm muita dificuldade em sair de grandes crises. Nós, brasileiros, ao contrário, vivemos crises constantemente. Só o brasileiro, com a sua resiliência e com a sua criatividade, tem uma oportunidade grande na mão. A crise é uma oportunidade sempre de reinvenção. Grandes companhias saíram sempre das crises, grandes ideias saíram sempre das crises. Então, muito do que a gente tem que abraçar é a oportunidade de gerar a nossa atitude, seja ela profissional, seja ela no âmbito pessoal, seja ela com a gente mesmo. A saúde mental se gera um desafio, e será um desafio ainda maior. Acho que o processo, por exemplo, para quem mora sozinho, sempre vem com o Ricardo, vem para ele, vou editar, assim, a solidão nessa hora é um desafio grande, a saúde mental é um desafio maior ainda. Mas, no fundo, a pergunta para as pessoas é que atitude a gente vai ter, que vida a gente quer. E a atitude, por mais que seja difícil na crise, é uma opção nossa. De ter uma atitude construtiva, de ter uma atitude buscando a criatividade, de ter uma atitude buscando as pessoas, buscando novos projetos, novas ideias, e a atitude de estar preparado para, muitas vezes, ter que tomar opções radicais. Muita gente, talvez, tem que repensar onde está morando, tem que repensar com quem está morando, tem que repensar o que está fazendo. Então, acho que esse momento, a primeira grande coisa é a gente ter uma autovigilância, de ter a atitude mais construtiva possível num momento muito difícil. Não é nada fácil, mas é uma opção nossa. Isso é uma verdade. Robson? Então, acrescentando ao que o Marcos falou, em 2015, como você citou, em 2015, quando nós tivemos a recessão, eu acompanhei o processo. Na verdade, ela começou em 2014, mas no segundo semestre de 2015 foi o ápice, pelo menos no mercado aqui no Rio de Janeiro. E eu confesso a vocês que eu acompanhei muito de perto, tive alguns ex-clientes que passaram pela consultoria que tiveram sérios problemas. Qual foi a diferença de 2015 para hoje? Em 2015, eu posso falar pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, 750 empresas foram fechadas só no centro da cidade, e fechadas e catalogadas. Tá? Eu me lembro, na época, tanto a Federação do Comércio do centro do Rio informou, porque a gente, quando passava pelas ruas, via ainda as lojas abertas, mas as empresas dentro dos prédios estavam encerrando as operações. Então, a diferença é que você tinha uma grande massa ainda que tinha um poder de compra, que tinha um potencial, tinha um salário, empresas vivas, e você não enxergava isso. E a crise agora ela pegou de forma efeito cascata. Então não adianta você ter a loja aberta porque você não tem o cara com dinheiro para ir lá comprar. Você não adianta ter a loja aberta porque ela não está conseguindo comprar do fornecedor, porque o fornecedor também parou. Não adianta ter o fornecedor porque o fornecedor não está conseguindo buscar matéria-prima, porque o cara que fabrica a matéria-prima também parou. Então, essa estagnação que ocorreu na economia nesse momento, diferente da última de 2015, na minha opinião, o diferencial é esse. Como você disse, Ricardo, todos pararam ao mesmo tempo, né? A gente teve aí a questão do segmento da saúde, dos atendimentos pontuais e necessários para que a assistência básica não parasse, só que lá atrás foi pontual, agora não. Agora ele veio numa força, numa onda que, como a gente ouve falar, não é rico nem pobre, está todo mundo no mesmo barco. O pensamento do que fazer, acho que o Marcos colocou muito bem, ele está muito atrelado à atitude, mas principalmente, Marcos, eu posso contribuir que nesse momento a gente vai perceber a ausência de várias competências, de vários conhecimentos, justamente porque não é só, no caso aí do Otávio, a loja do shopping fechou, ok. Aqui no Rio de Janeiro veio através de um decreto de que não se cobraria aluguel dos lojistas enquanto o shopping estivesse fechado. Ok, mas e o fornecedor que está com matéria-prima lá dentro, os boletos a serem pagos, né? E os funcionários que não estão indo trabalhar, e eu não estava preparado para essa venda online, nem tinha catalogado meus clientes. Então, o que eu vejo hoje dentro como oportunidade, né, é a gente conseguir levar para o empresário a necessidade,
o entendimento dessa necessidade que existe hoje não, né? Amanhã, mas startando o projeto hoje, você conseguir gerar essa competência para que numa eventual necessidade, num eventual fato, como está ocorrendo agora, você consiga buscar possíveis soluções para que o seu negócio não quebre. E, infelizmente, a gente sabe que para alguns segmentos não tem muita alternativa, né? E eu falo principalmente na questão bancária, questão financeira. O dinheiro acaba, não tem jeito. E aí fica aqui a minha pergunta, né? Morre a empresa, eu mantenho o sócio, ou mantenho a empresa viva e morre o sócio, né? Mas eu acho que está atrelado, a resposta à pergunta está atrelada principalmente nas competências e habilidades que eu, particularmente, por estar muito próximo aos empresários, eu posso falar para vocês que são raros os que possuem essas habilidades e competências para sair desse momento. Eu acho que a gente nós podemos contribuir para que amenizemos esse sufoco que está acontecendo. Ontem, inclusive, um empresário passou mensagem para mim no início da noite: eu não estou conseguindo dormir, cara, não estou conseguindo dormir, o que eu faço? Né? E eu tenho certeza que essa pergunta aí é uma pergunta de milhões, né? Verdade. Otávio? Eu queria fazer uma consideração, que ele falou das decisões aí por decreto no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado aqui tanto o PL, o projeto de lei que está tramitando no Congresso, já foi aprovado pelo Senado, o texto aprovado pelo Senado foi bem conservador. Eu acho que retiraram todos principalmente sobre aluguel comercial, as restrições, jogaram para uma livre negociação, como também regula de forma bem objetiva o que você pode usar como argumento de rescisão contratual ou descumprimento contratual por conta da Covid, que é um fato inesperado, não previsto, né? Mas eu tenho acompanhado também as decisões aqui do Judiciário Paulista, né? E em relação ao aluguel, eu tenho me surpreendido aí com as decisões extremamente ponderadas, muito bem fundamentadas. Ontem teve uma decisão do Tribunal de Justiça de um desembargador no pedido liminar sobre o pagamento do aluguel, e ele detalha toda a cadeia contributiva que esse pagamento de aluguel faz. Então, ele falou: se eu simplesmente suspender o pagamento de aluguel, eu não estou suspendendo, não estou beneficiando, vou acabar beneficiando só uma pessoa. Então, eu tenho que olhar mais amplamente e ver que essa pessoa, esse aluguel também vai beneficiar ou a empresa ou a pessoa física que recebe esse aluguel, que não pode ficar sem isso, né? Então, se todo mundo toma um pouco de prejuízo, a gente consegue sobreviver. Se só uma pessoa fica isenta do prejuízo, a chance do país retomar vai ser muito mais difícil, né? Então, eu acho que esse é um recado bem interessante, porque o judiciário vai ser uma peça-chave na forma da gente sair do problema, evitando que haja abuso. Eu acho que e a lei, e esse projeto de lei, se for aprovado esse texto do Senado, também vai pelo mesmo caminho, quer dizer, evitar os abusos, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que mata a cadeia, né, Otávio? Mata a cadeia, exatamente. Mas o Judiciário Paulista não tem deixado. Você pega, não sei como é que está aí no Rio de Janeiro, mas no Nordeste o Judiciário está dando isenção do pagamento de aluguel. Quer dizer, é um absurdo. Aluguel, condomínio e fundo de promoção. Quer dizer, a gente, e aqui em São Paulo, o Judiciário está sendo muito objetivo. Ele atua quando não há negociação. Então, você demonstra que não houve tentativa de negociação entre as partes. Quando há tentativa de negociação, e aqui a gente sempre primou pela negociação, a gente está fazendo um acordo atrás do outro, o judiciário não tem se interferido nas decisões. Bacana. Agora, isso você sabe que... É um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. Mas eu estou dizendo, o Judiciário Paulista são as ações levadas. Hoje você tem câmeras específicas aqui em São Paulo que decidem só relações locativas, né? Então, o que acontece?
é uma caracterização específica do mercado, de um nicho específico que a gente está vendo em São Paulo. Não sei se isso vai se repetir no resto do país, né? Mas sabe o que eu acho que está atrapalhando, Otávio? É o fato de não, como o Ricardo falou no início, né? Em que momento, o Marcos também ponderou, em que momento que isso vai acabar? Qual é a data da normalidade, né? Em que momento que a gente vai receber vamos chamar de ordem, né? Aqui no nosso caso, o governador do estado do Rio vai falar assim, olha, o comércio pode voltar. Falava-se na segunda quinzena de abril, antes de iniciar a segunda quinzena, já mandou um decreto dizendo que nada iria abrir, porém, sinalizou na semana passada que abriu o norte e o noroeste do Rio de Janeiro, na região lá de cima, divisão com o Espírito Santo e Minas. Quer dizer, é um sinal positivo para nós, né? Quer dizer, as coisas, aos poucos acreditamos que isso vai retomar. Agora, como é que eu negocio, né, o meu aluguel? Qual é o prazo que eu falo para o meu proprietário se eu não sei em que momento que o negócio vai voltar e eu vou conseguir gerar resultado para estar começando a quitar essa dívida ou normalizando a operação? Esse tem sido o desafio. Acho que a pergunta inicial que o Ricardo colocou o que nós faremos. Eu acho que tem que acrescentar o que nós faremos, mas quando, né? Porque quando suporta aí 60 dias, 60 dias, 90 dias. Eu confesso a você que dos clientes que hoje, como eu falei, estão embaixo do guarda-chuva, eu não trabalho por mais de 60 dias. A gente não vai aguentar. O cliente não vai suportar. Porque vamos falar um pouco sobre isso, eu creio, mas dos apoios financeiros que estão chegando, que não estão vindo na facilidade como todo mundo achou que viria, você não consegue hoje, no seu caso aí no shopping, você tem lá 10, sei lá, X quantidade de aluguéis, você fala assim, pô, beleza, não se preocupe, né? Não vou receber, mas não vou ok, o primeiro mês, mas o segundo e o terceiro, daqui a pouco você quebra essa corrente, né? Isso me leva até a fazer uma reflexão em cima do que vocês estão falando, que é o seguinte: o antes, a gente vivia num mercado totalmente entorpecido. Modelo de gestão, brincar de escorregador, de parede colorida, disso e daquilo, ninguém pensava futuro, todo mundo pensava presente, e vamos viver o aqui e agora, o aqui e agora é bacana. E chega uma coisa inesperada como essa, e aí as pessoas param e pensam assim, nossa, eu podia ter me planejado, nossa, eu podia ter antecipado situações. Esse é um momento em relação ao passado. Em relação ao presente, como vocês estão bem abordando, as medidas todas são como um remédio. Se a gente fizesse uma analogia de guerra aqui, o soldado está ferido, veio para o pronto-socorro, tem alguém fazendo uma triagem ali, dizendo, olha, esse se salva, esse não. Isso em termos de mercado, não estou falando de saúde pública, esse assunto está bem abordado por muita gente, nosso negócio aqui é falar com empresários para profissionais, mas a analogia é válida, então chega lá, as empresas elas estão doentes, elas precisam de um tratamento imediato, e você tem que escolher, olha, essa vai, essa não vai, como é que funciona, fica essa incerteza do momento, e vem auxílios também para as pessoas, através lá do auxílio de R$600, enfim. Mas, na verdade, isso é um remédio instantâneo, é para um momento, como o Robson colocou, ele é pontual. A dúvida bem colocada é o quando abre e como abre. E eu sinto uma falta do governo e espero que logo venha algum plano dizendo, olha, quando acontecer, acontecerá assim, 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 assado. Eu sinto uma falta de informação para o mercado, pelo menos acenando com qual será o método a ser usado, não de abertura gradual, mas como a gente pretende impulsionar a economia. E falando de futuro, se o presente é um paliativo, porque é um paliativo, tudo isso, o Robson vai até falar, e eu vou pedir que ele comente, que não está se conseguindo acessar as linhas de crédito, os bancos receberam lá supostamente o dinheiro, mas
disponibilização do dinheiro, mas os bancos estão sendo muito mais criteriosos e muito mais rígidos na concessão do crédito. E quando a gente fala de futuro, como é que volta? Mas não é quando é que volta a empresa abrindo. A realidade vai ser totalmente outra. Tendência de preços é cair. Quem vendia serviço a 1.000 vai vender por 100. Uma concorrência brutal entre os mercados. A gente está vendo um movimento muito grande dos mercados, seja online, valorize seu restaurante, valorize seu vizinho, o mercadinho da esquina, que eu chamo de micromercados, e eu entendo que esse é um caminho. Então, na verdade, isso não é uma colocação, é um portfólio de perguntas que eu estou jogando para vocês em relação ao passado, onde erramos, a presente, como é que tratamos esse presente, até quando esse presente, como o Robson falou, é de 60 dias, as empresas não aguentam, e como que vai ser o futuro, seja ele para empresas, como também para profissionais. De acordo com os cálculos do Ministério da Economia e alguns órgãos oficiais, está se falando de chegar a um índice de desemprego de 23 milhões de pessoas do mercado formal. Se somar mais o mercado informal, a gente está falando quase que 60%, 70% da população ou desempregada ou na informalidade. O que vocês acham? Ricardo, deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Eu acho que a gente tem que considerar alguns pontos nesse caso. Primeiro, concordo gênero, número e grau com você, da falta de dados sólidos, corretos, para que se tome decisões, e da omissão do governo, né? Porque você tem cidades aí no interior do estado de São Paulo que não tem nenhum caso suspeito sequer, e a cidade está fechada. Então, quer dizer, o absurdo dos absurdos. Mas analisando, eu acho que assim, a última epidemia que o mundo teve, e saiu uma matéria bem interessante informando como que ela foi, o impacto dela nos Estados Unidos. Ela começou na Filadélfia, nos Estados Unidos, e a debelar a epidemia da febre espanhola foi muito mais rápido, e a economia de Los Angeles se recuperou muito mais rápido que a economia da Filadélfia, Nova York e tal. Por quê? Porque demorou para chegar. Então o Brasil está numa situação que deveria ser otimizada, porque foi um dos últimos países a se chegar ao ápice da pandemia, né? Alguns autores ainda entendem que a gente está longe do ápice da pandemia. Mas já estão desenvolvendo medicamentos, já estão desenvolvendo protocolos, já se sabe como é que o vírus funciona. Apesar da omissão dos poderes públicos, a gente já tem protocolos. Ontem eu vi uma live aí do pessoal do Prevent Senior, que eles desafogaram a UTI deles, né? Usando aí protocolos com antecedência. E mais do que isso, o Brasil é um país que tem muito para crescer. Então se o governo adotar uma política de quebrar monopólios, de trazer investimentos, por exemplo, logística, ferrovia, que é uma coisa que o Brasil tem uma carência absurda, e os chineses têm tecnologia e disposição de fazer, eu acho que o Brasil consegue sair muito rápido dessa crise. Mas também a gente tem que olhar que muitos mercados vão mudar radicalmente, né? Eu brinco que eu estou no mercado imobiliário, eu acho que uma das mudanças radicais vai ser as famílias repensarem morar em apartamento. Porque todas as famílias com filhos pequenos que eu conheço estão loucas de ficar num apartamento, né? Os apartamentos têm diminuído e imagina você ficar com 2, 3 crianças pequenas dentro de um apartamento de 120 metros quadrados, para deixar qualquer um louco, né? Então eu acho que isso vai acabar refletindo aí de uma forma, talvez não com velocidade, mas na memória das pessoas, que eu brinco que eu convivi com o meu avô que passou pela Segunda Guerra Mundial, e meu avô tinha a memória da guerra, né? Então era aquela pessoa que 8 horas da noite tinha que pagar todas as luzes de casa, quer dizer, tinha a ciência da escassez, né? Você não podia desperdiçar nada. Então eu acho que a gente vai ter aí um rescaldo disso, mudando vários conceitos. Nos shoppings a gente se preocupa muito com isso, porque mesmo na retomada,
a possibilidade das pessoas irem para o shopping e retomar o consumo, primeiro irem, né? Segundo retomar o consumo, vai ser muito difícil, vai demorar muito tempo, né? E as lojas pequenas que dão a vida para o shopping, essas lojas não vão conseguir se suportar neste período. Né? Escritórios também, né? Imagina escritórios, a revisão de espaço de escritório. Assim, todo mundo usa uma quantidade de metros quadrados muito maior do que vai usar. O home office vai continuar como hábito. Eu não tenho nenhuma disso. Eu tenho feito bastante advertência para o pessoal que se anima muito com home office. Eu falo assim, uma coisa é um home office forçado, como hoje, que a pessoa não tem outras atrações, né? Então, tem alguns escritórios aí que tem medição de desempenho do funcionário e bombou a medição de desempenho. É lógico, o cara começa a trabalhar mais cedo, não sai para o cafezinho, não sai para almoçar, não sai para reuniões improdutivas, tal. Mas, a hora que voltar à normalidade, essa medição de desempenho também vai voltar para a normalidade. Então, não pode simplesmente se avaliar nisso. E depois é uma coisa que eu falo, né? Na parte negocial, olho no olho ainda é essencial. É uma coisa que é muito difícil você conseguir medir por um vídeo as expressões das pessoas, as reações das pessoas. Né? Na verdade, quando você se desenvolve na habilidade negocial, você começa a medir vários fatores. É verdade. Então, é a mesma coisa que jogar pôquer à distância. Né? Então, puxando o gancho do Marcos aí, essa situação do home office é super interessante a discussão, até porque eu tenho alguns clientes que algumas pessoas-chave em função de idade foram afastadas, né? Nós fizemos um trabalho de mandar maquinário para residência, celular, cuidar da internet. Por exemplo, o cliente que eu tenho, o financeiro, ele tem 62 anos. O cara é um puta profissional, mas optamos em deixá-lo em casa. Qual é o feedback que a gente está tendo, né? Você colocou, tá, a respeito de produtividade, mas tem um outro que para mim também é chave. O cara gasta 1h e 20 para chegar no ambiente de trabalho. Tanto para ir, depois ele pega lá sua condução para voltar, o seu veículo e encara engarrafamento. Em São Paulo vocês conhecem muito bem isso. Porém, se ele mantém aquela disciplina, eu particularmente provoquei que o RH fizesse isso, né? Ele tem um horário para entrar no sistema, então ele vai lá, entra no sistema, o sistema está recebendo a informação de que o cara está logado, entende que a partir dali ele está trabalhando. Mas o feedback o cara está trabalhando com tranquilidade, né? Sai da pressão de ficar aquele negócio do cara aqui no teu ouvido, a produtividade, por não ter aquele monte, aquela chuva de demandas, ela está gerando com que o foco esteja sendo dado naquilo que realmente precisa. Então, esse feedback ele tem sido assim, super animador. Né? Agora, o desafio ainda está na disciplina. Nós pegamos aqui, eu tenho alguns vendedores de uma outra companhia que eles têm um GPS. Aí o cara estava lá, né? Todo mundo de home office em casa. Putz, o GPS pegou ele lá na região dos lagos, pleno meio de semana. Pegamos os lagos aqui no Rio de Janeiro, é um Guarujá de vocês, em São Paulo, né? E o cara falou, não, tô aqui trabalhando e tal, o GPS, o cara se distraiu, esqueceu do celular, ele foi para a região dos lagos, no caso de parentes, seja lá quem for, e falando para a empresa que ele estava trabalhando na home office, atuando na... Mas outro dia eu tive uma reunião com um executivo... Eu tive uma reunião com o executivo que ele estava em home office no iate dele. Mas ele tem um sinal de internet forte, ele falou, eu simplesmente optei para vir para cá, mas estava trabalhando full time, assim, fazendo reunião e tal. Eu falei, mas que vista é essa aí do fundo, né? Daí ele falou, eu estou aqui no meu iate e tal, porque não aguentava mais ficar no apartamento, né? Então eu fui pro iate e tal. Mas eu acho que assim, se você tiver eu vou te dizer uma coisa sui generis. O Ricardo conhece, eu tenho uma casa no interior que agora está alugada. Hoje, 100% das casas ocupadas. Mas por quê? Porque tem internet de alta velocidade, porque tem toda a estrutura e as pessoas vão para lá e conseguem viver lá conseguem manter um home office numa área maior, mas as crianças conseguem brincar, tal. Cada lote tem 2, 3 mil metros, então
você tem piscina, tem academia, você tem tudo isso, né? Apesar da infraestrutura estar fechada, que é clube e tal, mas dentro da casa, geralmente, você tem uma estrutura mínima. Mas aqui, desculpe, querendo fazer uma provocação e tentando objetivar, todos esses impactos de home office ou a forma de trabalhar ainda não respondem, ou pelo menos não nos leva à discussão do que vai acontecer e como pode acontecer ou como deveria acontecer. O Marcos tem uma boa ideia aí sobre o impacto da força de trabalho. A gente sabe que a força de trabalho desempregada ou com dificuldade de conseguir ter uma renda mínima é o efeito dominó que o Robson falava. Se não há consumos, se as pessoas... Eu gosto muito da economia americana porque ela é muito simples. A economia americana é o seguinte: tenta empregar o máximo de pessoas, dá dinheiro para elas e essas pessoas têm que gastar esse dinheiro. E aí o efeito dominó que vai esparramando na economia. Mas aí, Ricardo, que o governo já vem acenando com isso, né? Construção civil e obra de infraestrutura que mais gera emprego. Então, eu acho que o governo vai ter que focar nisso, né? Vai ter que focar, já tem acenado aí que na área de construção civil, inclusive, até engraçado, a gente estava negociando algumas áreas grandes aí para construção popular, e as construtoras, as grandes construtoras, aí não vou citar nomes, mas vocês sabem quem são as grandes construtoras da área de construção popular, elas tinham suspendido as negociações. No mesmo dia, as 3 maiores ligaram para a gente retomando as negociações. Então, quer dizer, elas sabem alguma coisa que a gente não sabe, mas o governo fatalmente vai partir para isso, porque, primeiro, a demanda caracterizada de habitação popular é sempre forte, ela é caracterizada e você tem uma demanda muito grande. E a construção civil gera muito emprego. Então, a cadeia de emprego da construção civil é muito grande. E a outra opção, que é o que eu falei das ferrovias, dos portos, de obras de infraestrutura que o Brasil tem condições de abrir aí para os estrangeiros, de abrir na forma de concessão para vir capital de fora para investir aqui no Brasil, eu acho muito grande, né? Então, só precisa que haja um alinhamento aí entre Congresso e governo para que tenha a agilidade necessária, né? Mas aí a gente entra numa situação de disputa presidencial de 2022, né? Que é uma coisa absurda, a gente está discutindo isso agora, mas é a nossa realidade, né? Marcos? Otávio, deixa eu só ponderar o que o Otávio comentou a respeito do projeto de ascensão econômica com relação às obras. Eu acompanho o Ministério da Economia como um todo, até em prol da atividade que exerço, e eu falo para vocês que, assim, fica até de sugestão, caso vocês não usem, se tiverem a quem indicar. O Twitter hoje tem sido uma grande ferramenta para buscar informação direto da fonte, né? Muitas coisas eu tiro de lá. E dentro do Ministério da Economia, o que está se propondo é o seguinte: havia todo o interesse em reestruturar e estabelecer economias financeiras para os próximos 10 anos. Começou com a Previdência, a gente tem a parte tributária, a gente tem a parte administrativa, que ainda não foi para a pauta, iria esse ano. Porém, 2021 é o ano das obras. Muitas coisas estão sendo realizadas e isso, Otávio, já foi anunciado, tá? O Ministério da Economia já anunciou uma série de obras onde eles vão descarregar bilhões para dentro da economia, visando não só e principalmente a abertura de novas posições de trabalho, mas principalmente o aquecimento da economia. Como você falou, esse segmento de construção civil, ele é um grande motor, né, para estar gerando. E eles continuam informando da continuidade das privatizações, que também é um adicional para isso. Sim, isso. Mas, Marcos... Só que qual é a pergunta? Só para a gente não fugir, mas encerrando o tópico. Quem vai comprar, visto que agora a gente está com esse problema da escassez de recursos no bolso do trabalhador. Então não adianta a gente falar assim, eu vou criar aí um apartamento de 90 metros quadrados com um preço de 250 mil, a Caixa vai financiar agora no novo formato americano, né? Não tem mais
a questão do juro, parcela fixa, mas quem vai comprar? Se a gente não tiver... Mas então, eu vou fazer um comentário, talvez esteja muito otimista, né? Mas a demanda reprimida da habitação popular é muito grande, é muito grande. A gente está com um projeto aí no Rio de Janeiro, na Estrada do Colégio, você deve conhecer ali a região. No projeto, a gente está vendendo o terreno, né? Que é onde era a antiga Vulcã. E pelo estudo que nos foi apresentado, o valor do aluguel na comunidade vizinha é mais caro que o valor da prestação de aquisição. Então, o que acontece? Além da demanda reprimida, você ainda vai ter essa condição do cara sair de um aluguel informal dentro de uma comunidade que não tem nada para adquirir o próprio imóvel, dentro das condições que a Caixa está propondo. Mas então, eu acho que assim, tem uma janela, tem uma gordura que você consegue mexer na economia, que essa gordura tem potencial de comprar nesta fase, mas eles não está sendo utilizada, né? Então, acho que às vezes para isso, enfim, né, como a moeda tem dois lados, né? Para isso tem que ter emprego, né? Para poder pagar o aluguel, tem que ter emprego. Mas essa é a roda, né? Essa é a minha pergunta, né? Não, e a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem vai conseguir crédito para comprar a casa nova? E mais da metade da população já estava com limitação de crédito, SPC, Serasa e etc. Agora, com mais esse baque, vai ser 70% da população vai vender para os outros 30%. Não, então, o fato é o seguinte, né? Eu acho que tem algumas coisas... Primeiro, né? Até que o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é um exemplo do potencial que o mundo vai ter para resolver o problema. Porque na hora que o mundo inteiro está passando pelos mesmos problemas e as pessoas se comunicam o tempo inteiro, as melhores práticas tendem a se disseminar. Os mais teimosos vão pagar um preço mais caro, né? Mas a questão é inevitável. Acho que um problema que gera uma preocupação, a gente fala assim, que gera uma preocupação por automação, por inteligência artificial, que é a preocupação com o futuro do trabalho, mas você vai perder, já iria, antes desse choque todo, já iria se perder muito emprego pela automação pela inteligência artificial, né? Onde é que você ia substituir esse emprego num país que tem um problema de educação muito sério? Nos Estados Unidos, você tem muito mais emprego sendo gerado por tecnologia do que sendo destruído. A discussão é como é que isso acontece em países menos desenvolvidos. A segunda grande aprendizado, acho que são aprendizados dos pós-guerra, né? Tanto pós-primeira, pós-segunda guerra, todos os mecanismos de recuperação econômica foram financiados pelo Estado. Então, assim, não existe a menor dúvida que grande parte dessa conta vai ter para o Estado. E estados que hoje já são altamente endividados. Você vai ter que criar, o mundo vai criar mecanismos de financiamento de longo prazo para que os estados possam intervir e reativar a economia. A construção civil sempre foi o maior efeito multiplicador de todos, né? Então, você quer aumentar emprego diretamente, reduzir criminalidade e ajustar a economia, você vai ter que vir um pacote de obras gigante que o governo já está preparando. Assim, algumas coisas a gente sabe que é um caminho meio que inevitável. A discussão que você tem para mim, que é muito crítica, é primeiro, né, qual vai ser o grau de agilidade dessas coisas, porque muitas medidas não chegam na ponta, então você vai ter uma agilidade que vai custar mais ou menos dependendo do país, e como é que você vai tratar uma questão social em países como o Brasil, que 80% da população, se ficar em casa, o problema deixa de ser saúde e passa a ser fome. Né? E aí, de novo, o que você precisa ter, e acho que essas lives todas, as pessoas trocam ideias e o consenso vai sendo gerado, medidas que consigam colocar essas coisas sob controle. Acho um equilíbrio aí entre você não propagar, não acabar com a vida, mas ao mesmo tempo gerar oportunidades, né, ou gerar renda para 80% do país. Mas aí vem a pergunta, o Robson até pode nos esclarecer um pouquinho melhor sobre isso, porque uma coisa é ter as medidas, outra coisa é você ter acesso às medidas. O Robson tem uma experiência bastante recente de, se eu não me engano, me corrija, Robson, de conseguir aprovar linha de financiamentos para 3 empresas. Só 3. Sim. Então, desde quando começaram, né, essas soluções sendo apresentadas pelo governo, se a gente olhar um pouquinho para a economia americana, não foi diferente. Não vou dizer que foi uma cópia do que foi
ofertado pelo governo de lá, né? Mas as ideias, talvez pela própria formação do Paulo Guedes, lá sendo vindo de Chicago, das faculdades, da turma de lá, com os pensamentos liberais, no primeiro momento era sabido que o governo federal ele teria que colocar a cara para bater e disponibilizar aí esses bilhões, como a gente veio desde o primeiro momento, quando saiu a primeira notícia de que 40 bilhões seriam injetados para as micros e pequenas empresas, depois mais alguns bilhões para as grandes empresas. Eu falei, bom, não funciona assim. Por quê? Porque o governo federal está disponibilizando dinheiro para os bancos fazerem as operações junto aos seus clientes. Porém, esse dinheiro em algum momento vai ter que voltar. O que ele falou para os bancos é o seguinte: olha, separa um pedaço aqui do teu spread, porque você vai ter um custo operacional para colocar esse dinheiro lá, porém, eu quero que em algum momento esse recurso ele comece a voltar para mim. Aí os bancos fizeram o seguinte: olha, beleza, você vai garantir? Você vai garantir se o empresário não pagar? Porque olha só o problema, eu estou aqui no país está quebrado, as empresas estão, muitas delas, sem geração de recursos, não estão vendendo, como é que funciona? Só que existe um ponto que eu acho que o governo ele foi inteligente, né? Eu acho que eu não pensaria diferente, e eu falo por experiência que hoje boa parte das empresas estão indo direto para os limites rotativos, o que é mais caro, né? São 15% de juros ao mês, a Caixa Econômica até sinalizou, desceu para 9%, depois desceu para 5%, mas os bancos privados, principalmente, todos eles mantêm o seu maior juros no cheque especial, e eu digo para você, dos clientes que hoje a JCF atendem. E detalhe, sem nem titubear de no início do mês de abril agora, os juros serem debitados em cima do próprio limite do cheque especial que já está sendo utilizado. Daí você vê a oportunidade, você banco, fala o seguinte: pô, mas peraí, eu não preciso tirar dinheiro da minha tesouraria, eu aqui no dinheiro do governo, trago para cá, ofereço aqui para essa empresa que está tendo um problema comigo. Então eu resolvo o problema dessa empresa comigo, ela vai utilizar esse recurso para determinada atividade dela, como o governo colocou aqui para capital de giro, mas vou cuidar do meu. Eu, no primeiro momento, em várias situações aqui com o cliente, foi desenhado isso, né? Por exemplo, tá bom, eu te concedo o crédito, mas eu vou reduzir isso aqui. Pô, mas o dinheiro é para eu cuidar da minha empresa. Ah, mas é porque o seu risco está muito alto. Resumindo, as operações não estão saindo. Eu posso falar para vocês que, primeiro, está sendo dificultado na formatação, exigindo garantias que não eram exigidas. Até aí a gente pode ter um adendo, né, para poder mitigar o risco, mas peraí, se o governo está colocando o dinheiro dele dentro dos bancos para que esses valores sejam emprestados para ajudar essas empresas a sobreviverem, fica a minha pergunta: eu, banco, quero meu cliente morto ou quero meu cliente vivo? Então, peraí, eu acho que é a hora da gente, como o Otávio falou, e o Marcos também, é hora da gente ter todo o lado social, um lado patriota, vamos colocar assim, da gente conseguir manter as operações ativas, conseguir manter o emprego hoje, para que não chegamos aí a esses 30 milhões de desempregados, porém, os bancos estão olhando para o seu bolso, e isso tem sido muito ruim. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma empresa que ela tem um faturamento de 30 milhões, porém eu tenho uma pequena que ela está no Simples que cuida da folha. Eu tenho a maior que ela tem toda a parte de distribuição, onde ela tem a arrecadação de venda. Só que o que acontece? É um grupo econômico. Essa fatura 30, essa aqui fatura 180, fatura em média, vamos botar 1 milhão, 1 milhão e 300 mais ou menos. Mas o que eles fizeram? Não, peraí, está grupo econômico. Pô, mas essa aqui não fatura acima dos 10 milhões que o governo falou. Ah, mas a gente não pode emprestar. Porque o grupo está dizendo aqui que ela está passando dos 10 e não roda. Eu, pô, mas banco, você não está me enxergando? Você não está me enxergando que eu preciso de ajuda aqui da Folha? Agora a gente está tentando, de uma outra forma, tentar efetuar uma abertura e estamos vendo se anda. Aí o banco já veio com a seguinte sinalização: olha, não serão 2 folhas, tá? Uma só. Aí vem de novo a pergunta: mas uma, você quer me manter vivo 1 mês, no segundo você se vira. Então, a minha experiência atual, como o Ricardo colocou, o que eu estou vivenciando aqui,
é que as torneiras estão fechadas. E até ontem, inclusive, o Senado estava se posicionando, o próprio presidente da Câmara se posicionando, dizendo o seguinte: o Banco Central tem que ter autonomia, assim como os bancos centrais de outros países, para que eles possam tomar decisões e ajudarem as empresas na ponta. Justamente por isso. Por quê? Porque os bancos não estão fazendo esse papel. Então, imagina se o Banco Central emprestaria o dinheiro direto através de tesouro para as empresas. Porque eu acredito que isso não vai acontecer. O governo não consegue bancar toda essa estrutura, né? Acho que o jeito é fazer via bancos públicos, né? Você vai fazer via Caixa para todo o Brasil. Aí você vai no... Sim, mas, Ricardo, entenda, a gente veio de 2015 numa crise, várias empresas quebraram e a primeira coisa que a empresa para de pagar é o sócio, que é o governo. Né? O segundo é o banco, porque ela simplesmente, se ela cortar o crédito dela, ela pode não conseguir se financiar. Por que explodiu aqui no Rio de Janeiro, o FDIC, no passado, FDIC, não digo nem as factories foram sumindo, as FDICs foram substituindo, transformando a operação numa outra formatação, só que agora as factories estão voltando com toda a força. Por quê? Porque os bancos estão fechando a torneira e estão de novo encontrando e entendendo que existe uma oportunidade, com todos os seus riscos, com todos os seus pormenores aí, cuidando da concessão do crédito, mas está encontrando nesse momento a abertura para poder atender. Mas tem o que eu estava falando da Câmara é o seguinte: hoje, a gente nenhum empresário vai conseguir suportar a sua operação só para poder manter a folha de pagamento ativa, manter os seus funcionários, vamos dizer assim, empregados, porque vai para dentro da pergunta que eu falei para vocês: o que eu faço? Beleza, mantive aqui minha empresa viva, mas eu sócio, estou morto. E se eu sócio for para o Serasa, automaticamente a empresa não vai conseguir crédito. E no tocante a banco público, o Marcos, como você apontou, tanto a Caixa como o Banco do Brasil, se a empresa tiver qualquer restritivo, seja lá um fundo de garantia não pago, uma certidão que não está saindo, algum ajuizamento de algum imposto federal que não foi pago, automaticamente está vetado. Não anda. Tá? Eu tenho situações pontuais recentes que não estão dando porque tem lá um fundo de garantia de R$300 mil do passado que até hoje não se conseguiu entrar numa negociação e simplesmente o banco falou o seguinte: tá bom, então a gente não consegue andar. Então, e isso tem sido, inclusive, isso é público, tá? Está noticiado, os questionamentos do Ministério da Economia, o fato dos bancos não estarem operando com os bancos públicos, né? Com quem está devendo a governo. Mas aí já não é aquele... De novo, estamos analisando solução para isso. De novo é aquele efeito dominó, né? Você para de pagar o imposto, aí não consegue pegar o crédito, ou na pessoa física o empresário fica negativado, e aí começa um processo de judicialização de tudo isso. Aí o pouco que o empresário tem entra no processo de judicial, que acaba pegando uma penhora online hoje do pouco que o cara tem ainda para sobreviver. Mas isso não é solução, né? Isso não é solução. Qual é a saída? Vamos para os Estados Unidos, que está na nossa frente, né? Eu estava conversando com meu cunhado que mora lá. Em São Francisco, Silicon Valley, até lá você tem um problema muito parecido, que ninguém tem pago o giro para ficar fechado 3 meses, 4 meses, né? Sem faturar e conseguir arcar com as despesas. E o governo fez a mesma coisa, botou o banco privado como sócio, e na hora que você bota o banco privado como sócio, ele passa a olhar o risco e não empresta o dinheiro. O que o governo está colocando lá é o seguinte: ele vai ter que criar um fundo que é quase um fundo perdido. Assim como renda mínima para as pessoas, né, que está desempregado, mas muito renda mínima para você não ter uma condição social, você está com uma linha de crédito provavelmente vinculada ao Tesouro e dada pelo banco público, que vai ter que ignorar risco, que vai ter que simplesmente colocar negócio. Ou então, você não tem solução. Né? E no cenário como esse, você não tem solução, né, pode custar muito mais caro. Então, mas reduzir drasticamente o tamanho da economia e criar um problema social gigantesco. Juridicamente, até o Otávio pode nos dar um suporte maior, mas eu entrei lá no cadastro lá dos R$600, baixei o app, até para ver como está organizado isso, está bem organizado. Só que quando você entra lá e preenche lá,
Eu não cheguei até o final, mas na hora que você faz o envio, diz lá, olha, esse teu dinheiro aí, R$600, está sujeito, se você estiver devendo para o banco, cheque especial, qualquer coisa, esse auxílio para comer, não vai para você, vai para o banco, porque você está negativado. E aí, como é que fica? Eu acho que o governo precisava também trazer para o lado dele os bancos. Né? O grande problema é esse. Né? A gente hoje vive um monopólio de bancos no Brasil. Então, se você for falar por que a taxa bancária, a taxa de cartão de crédito, a taxa de cheque especial é tão alta? Porque existe um monopólio de bancos no Brasil. Você tem meia dúzia de bancos controlando a economia do Brasil. Os bancos digitais têm quebrado essa hegemonia. É incrível o quanto que a população mais carente tem tido acesso aos bancos digitais. Mas ainda é um caminho muito grande para perseguir. Eu acho que os bancos vão ter que assumir parte dos riscos, não tem jeito. Eu estava até falando, tem um grupo de investidores em shoppings que eles têm uma FDIC. E eles investem, eles, na verdade, o mercado deles é lojista de shopping. E eu estava conversando com eles e eles agora estão vendo alguns formatos para tentar fornecer crédito meio que sem garantia para os lojistas de shopping para eles continuarem. Querendo correr risco junto com os empreendedores do shopping. Né? Lógico que buscando lucro a longo prazo, mas porque é uma forma de tentar manter esse pessoal. Eu acho que se os bancos não participarem do risco, e se o governo não obrigar os bancos a fazerem isso, esse negócio não vai dar certo. Aí eu pergunto para vocês, assim, em termos práticos, e aí eu me coloco diante de vocês três, como um pequeno empresário, representando um pequeno empresário. Esses assuntos todos que a gente está discutindo são extremamente pertinentes, trazem alguma informação, mas não trazem alguma solução. E, obviamente, eu estou colocando vocês num papel bastante desconfortável agora, como se eu representasse uma série de pequenos empresários, e a gente está falando de pequeno empresário, desde o cara que tem a lojinha que ele pediu demissão, pegou o FGTS e abriu a loja de bolo, abriu o buffet do não sei do que está totalmente descapitalizado, até uma empresa média, ou considerada uma empresa média para grande, como as que o Robson citou. Mas em termos práticos, eu como empresário estivesse agora diante de vocês e dissesse assim, gente, eu não sei o que fazer, o que eu faço? Eu diria, se mantenha vivo. Como? Tem que se manter vivo. Quem começa? Não tem muita solução. Quem quiser, porque a pergunta foi até uma pergunta... Não como empresa, porque se a empresa quebrar, você vai ser uma mão de obra daqui a pouco. Mas o empresário, o fato é que o empresário que já vinha enfrentando problema, ele não sobrevive a isso. Acabou. O cara não vai sobreviver. Aí o mercado é outro. A gente está falando de um mercado pequeno, talvez com muita oportunidade de conquista de mercado, mas estamos falando por exemplo, eu moro no Morumbi, vou usar um exemplo aqui, típico de pequeno negócio. Eu nunca vi tanto cabeleireiro e salão de beleza como tem aqui no Morumbi, que estão todos fechados. Eles não aguentam. Eles já contraíram aí uma dívida, seja de aluguel, seja de impostos, seja de empregado, gigantesca, e não vão aguentar. Não vão aguentar. Mesmo que a mulherada esteja desesperada aí, que essa maior reclamação, né, fazer a unha, não sei o que é um hábito das mulheres, mas não vão aguentar. Então, você vai ter menos empresas, aquelas que conseguirem passar o furacão, vai ter menos empresa com mais demanda para esses mercados. É uma reconfiguração de tudo, muda tudo, sim. O mercadinho da esquina... Eu acho que tem solução que não veio, né? Então, assim, é inevitável vir, né? Não sei quanto é esperança demasiada, mas assim, quando você olha para a economia dos países, o que acontece entre os países? Você vai no mercado internacional e emite título de longo prazo a juro menor. Assim, que você não tem essa modalidade de crédito hoje chegando para o pequeno empresário.
A única forma de você solucionar isso é dar linha de crédito de longo prazo a baixos juros e com pagamentos com carência, né? Para o cara poder voltar a receber. Enquanto você não tiver linhas de crédito acessíveis para carência, você não vai ter solução para isso. Então vai ter que ir direto no governo, não tem outro jeito. Não, e fora isso, tem negócio que não sobreviver. Sim, a proposta do governo, a proposta da Câmara, que eu estava ouvindo ontem, é que as empresas, independente do tamanho dela, elas emitam debêntures e o Banco Central compre. Essa foi a solução apresentada pela Câmara. Mas se você entender como funciona o mercado de capitais, como funciona a questão de emissão de debêntures, mesmo que seja com prazo longo de recompra, está te dizendo o seguinte: tá bom, mas hoje eu enquanto o Banco Central, compro a debênture da Selex. A Selex aqui é uma empresa de médio porte, só que aí a Selex daqui a 90 dias não se mantém viva, eu estou aqui com o papel dela para 5 anos, o que eu faço com o papel? Aí a Câmara está dizendo o seguinte: não, você assume o prejuízo, o risco de tentar manter a Selex viva. E assim, dentro precatório. O setor público não fez isso com precatório? Sim, é o que os caras estão dando como solução. Agora, eu vou dentro da linha do que o Ricardo colocou. Ricardo, eu vou te fazer 5 perguntas, você me responda de uma forma abstrata, mas para a gente só montar um desenho, que eu vou te falar que talvez seja um caminho que hoje o empresário, médio, pequeno, os grandes têm mais força, mas principalmente o médio e pequeno poderia estar startando nesse momento. Já deveria ter feito isso, mas pela falta de competência, como a gente... Caiu, sumiu o Robson. Esse nome, inclusive, eu falo que ele é feio, né? Você ser... A gente chama de ser incompetente, soa mal. Incompetente é a ausência da competência para alguma coisa, né? Ok. Voltei? Voltou. Voltou? Então vamos lá. Primeiro, qual o seu segmento, Ricardo? O que você faz? Qual o teu negócio? Serviços. Segundo, qual o seu... Ok. Vamos lá. Qual o teu segmento? Qual é o teu faturamento mês? Qual é o seu custo fixo mês? Ok? Você consegue reduzir, você consegue, através de uma outra formatação, já que você teve que colocar, fechou as portas, colocou um ponto em casa, você tem uma outra forma de você buscar os seus clientes, ou os seus clientes também estão com as portas fechadas. Como é que você está hoje, você, Ricardo, em termos de previsão financeira, para você se manter? Porque senão a primeira coisa que você vai fazer é fechar as portas, porque, peraí, eu preciso me manter, então eu vou direcionar os recursos para cá. Quando você olha para apenas essas 5 respostas, eu diria o seguinte: primeiro, para qualquer empresário hoje, pequeno e médio, monte o seu departamento de crise, ok? Jogue na tua frente ali todas as suas despesas, primeiro suas de cargo, né? O que você precisa para sobreviver. Eu preciso que você esteja vivo aí. Então, você tem recurso hoje, Ricardo, para 90 dias? Rapaz, eu não tenho, eu estava olhando aqui os bancos que eu trabalho, eu tenho aqui um cartão de crédito, eu tenho aqui esse limite de cheque especial, que isso aqui está pré-aprovado, então beleza, amigão, vai lá e pega, tá bom? Vai lá e pega. Bota esse dinheiro em alguma conta, onde você possa administrá-lo, para que você tenha a segurança que dentro de 90 dias você vai dar o mínimo que a sua família precisa, porque você não pode pirar, porque se você pirar, acabou, daqui a 90 dias. Se você morrer, tudo que a gente está desenhando, tudo que você está pensando em fazer, todas as ações que o governo está dizendo que vai fazer, não vai mudar nada, porque você não vai estar vivo. Então vamos cuidar de você. Blindamos aqui o Ricardo? Legal, agora vamos olhar para a empresa. A sua empresa consegue funcionar hoje com as portas fechadas? Sim, consegue, porque o serviço que eu presto, eu consigo atender o cliente à distância. Beleza. Então vamos lá. Qual é o teu maior custo hoje se tratando de serviço? Cara, o meu é a folha de pagamento. Ok? Vamos fazer a mesma pergunta para os seus funcionários. Quanto que eles estão precisando hoje para poder se manter vivos? Cada um desenha o seu custo. Então, beleza, amigão. Eu vou trazer aqui o seu salário para esse custo, tá? Porque eu preciso que você se mantenha vivo durante 90 dias. Você topa? Você não vai sair, só que a gente vai ter que trazer isso para cá. Então, beleza, dá para trazer. Então tá bom, então, vamos fazer esse movimento. Vamos lá para os bancos para saber se a gente consegue o apoio
para bancar esse movimento pelo prazo de 90 dias. Então, utilizando todo o conhecimento que a gente tem financeiro para fazer esse movimento para 90 dias. Consegui. Eu preciso lá de um aporte de 100 mil, tem um banco aqui, ou 2 bancos, ou 3 bancos, que eu consegui 100 mil. Eu vou garantir 90 dias esse custo fixo variável aqui para a minha operação. Tá? Não estou preocupado nesse momento, não estou olhando para os meus clientes me pagando, já que todos estão passando pelo que eu estou passando. Porém, aqui eu tenho um período de trabalho para 90 dias. Está desenhado o departamento de crise? Conhecemos todas as dificuldades? Temos aqui o início, meio e fim desenhado? Temos. Então vamos colocar em prática. Agora sim, agora eu vou olhar para o cliente, vou ver como é que está a vida desse cara, se ele consegue, de alguma forma, aportar para o serviço que eu estou prestando a ele, porque ele está vivo. Dentro do portfólio de clientes aqui, atendo 30, eu tenho 15 deles aqui, metade estão vivos e estão conseguindo faturar. Então, eu acho que hoje a solução é essa, eu me entender, né? Eu preciso, quando eu digo me entender, eu me conhecer, eu olhar para dentro olhar para dentro do meu negócio, olhar para dentro daquilo que eu faço, entender exatamente como funciona a minha operação, todos os custos e me dar a chance de errar tentando, que eu tenho 90 dias. Primeiro, acreditando que tudo isso vai passar e a gente vai retomar, mas ter a cabeça, a mente tranquila que a minha família, em particular, eu, enquanto empresário, está blindada aqui, e o meu negócio, que eu não quero que quebre, eu também consegui blindar por um período de 90 dias. E vamos trabalhar. Então, assim, eu sei que o que eu estou falando é um pouco rápido, curto, né? A gente precisaria de um pouco mais de tempo para dedicar a esse assunto, mas como solução hoje, eu direcionaria os meus clientes para essa linha de ações e atitudes. Montar o departamento de crise, entender os dois ambientes, familiar e organizacional, e colocar isso em prática. Marcos? Passa a conta, fecha a conta e passa a régua. Marcos? Eu acho que, de novo, né, para as empresas maiores, esse tipo de caminho. Né? A preocupação do foco para ser com o povo. Né? O povo não tem nenhuma crédito, nenhuma casa de crédito, não tem empresa por trás, né? E está tendo um estômago. Então, por isso que eu acho assim, o número de habitantes nessa situação, se pega a população indicativa, estamos falando de 80% da população. 80% do Brasil CLT, não é falando informal, 80% do Brasil CLT recebe um salário menor do que R$ 2.700. Isso é a realidade brasileira. Sem contar todos os informais. Eu acho que os R$ 600 aí, eles dão uma sobrevida para os informais. Resolve boa parte do problema. Agora, muita gente não consegue não tem nem acesso a isso. Então, eu acho que não tem como, né? Não é só o governo brasileiro, é no mundo inteiro. Não tem como o Tesouro não pagar, né, grande parte dessa conta para as pessoas subsistirem. E eu acho que isso vai vir. Né? A discussão é qual vai ser o custo disso. Porque quanto mais você trabalha na burocracia, quanto mais você está tornando banco privado sócio disso, você não vai chegar na conta. Então, eu ainda acho que vem medidas emergenciais por aí, porque você não tem alternativa. Olhando historicamente, quando você fala principalmente após a Segunda Guerra na Europa, você não teve como levantar a Europa se não tivesse um país como os americanos botando um plano Marshall lá que não tinha dinheiro para pagar de volta. Era botar dinheiro em infraestrutura para levantar o país. Eu não consigo ver outro jeito de não ter linha de crédito no prazo a juros baixo disponível. Porque senão você vai ter convulsão social real. Sabe qual é uma coisa também que me chama bastante atenção e me traz alguma preocupação? É que muitas empresas já estão partindo para a alternativa de demissão. Eu li um artigo que em Santa Catarina, há 2 semanas atrás, o número era de 148 mil. Independente da fonte, se é fidedigno ou não, a gente sabe que está tendo muita demissão. Se está tendo demissão, eu não acredito, até onde eu conheço pelo menos o empresário médio e pequeno, eu não acredito que eles estejam fazendo demissão no sentido de salvar a empresa. Estão fazendo demissão porque não tem como pagar os funcionários, o que leva a crer que não vai ter como pagar as rescisões. E aí a gente está criando um passivo enorme. Isso faz sentido ou não? Eu acho que tem muito empresário
que já estava precisando fazer cortes, né? Foi o pretexto para fazer isso. Mas a chance de não ter condições de pagar a rescisão, eu acho que é real. A vantagem é que quem foi demitido pode entrar no seguro-desemprego. Então, talvez essa seja a melhor das soluções. Vai contar com seguro-desemprego por um determinado período e vai poder usar o FGTS. Mas sim, as verbas rescisórias e tudo, isso vai virar judicialização, com certeza. Sim. Mas eu acho que é uma forma de você dar um dinheiro para o trabalhador. O cara entra no seguro-desemprego. Se você for pegar um cara que ganha salário mínimo, ele levanta o fundo de garantia, que foi demitido. Ele talvez não receba a multa pela demissão, mas vai levantar o fundo. E ele consegue o seguro-desemprego, ele consegue sobreviver 4, 5 meses com isso. E aí vem a pergunta, né? Quantas empresas realmente estão recolhendo o fundo? Vamos considerar que essa empresa recolheu o fundo. Gente, Robson, Marcos, por favor. Marcos, que falou pouco e realmente eu conheço o Marcos e o Marcos não é muito... É mais liberal, tem uma visão bastante liberal, mas ele está falando de recuperação da Europa, plano Marshall, e não adianta. É a vez do governo, seja ele como financiador, seja ele como... Eu não gosto da palavra, mas estatais ou sócio. Outra coisa que o próprio Robson falou, emite debentures. Quantas empresas sequer sabem o que é debentures e como é que elas emitem debentures até chegar lá que isso pode ser uma dívida comprada? Não tem jeito, olha, eu estava lendo ontem um artigo da McKinsey, justamente. O artigo da McKinsey colocando 7 tendências que são inevitáveis pós-crise. Uma dessas tendências é a aumento de participação do Estado. Você não tem uma consultoria mais liberal do que a McKinsey, né? E por que existe uma grande tendência de intervenção do Estado? Porque você vai ter que manter as coisas em pé. Os americanos, olha a diferença, os americanos, eles estatizaram as empresas na crise de 2008 para manter emprego. A GM foi estatizada, o Citibank foi estatizado. Tá? Você imagina um absurdo maior do que um governo democrata, né? Mas o governo americano, ele estatizar uma empresa, porque era famoso too big to fail, né? Então não pode. Os acionistas perderam a social de R$25 para $25 para um, né? Teve um time que se matou no Brasil por causa disso, literalmente, no Citibank, mas você manteve as coisas em pé. Então, assim, não tem como não ter intervenção do Estado quando você vai ver a maior crise econômica da história. Não tem como. Então, assim, por mais que o modelo liberal resista, ele vai ter que fazer uma conta do que é mais caro. Se é mais caro fazer uma conta nos tesouros nacionais, que vai custar talvez 20, 30, 40 anos para recuperar, ou se você ter literalmente a população sem ter dinheiro para comer. Bastante complicado. Bom, eu queria convidar vocês, a gente já está há bastante tempo aqui, queria convidar vocês, começando pelo próprio Marcos, aproveitar que o Marcos foi o último a falar, que cada um fizesse o seu apanhado dessa conversa pessoal. Daria um dia de conversa, com certeza, talvez até 2 ou 3, mas o fato que a gente precisa tentar fazer agora uma consolidação de tudo que a gente falou, e eu gostaria de ouvir a opinião dos 3, a começar pelo Marcos. Eu estou fazendo aqui, eu acho que tem 3 aprendizados nessa história toda, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente falou é assim, se adaptar a viver o mais espartanamente possível, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então, primeiro, as pessoas vão ter que aprender a viver com o mínimo possível em primeiro lugar. Acho que o segundo lugar importante para o ser humano, né? Manter a esperança. Isso passa. Então, a questão é viver espartanamente e chegar e prolongar o máximo possível o que a gente puder, porque essa é uma crise, talvez a mais forte de todas, mais aguda, mas de prazos muito menores, de recessões foram vividas aí de 2, 3 anos. Né? E acho que o terceiro é saúde mental. As pessoas vão ter que realmente se vigiar muito para manter a sua saúde mental, manter a esperança, não perder a perspectiva de longo prazo, para que elas possam atravessar um momento difícil.
é inevitável. Otávio? Eu acho que a gente precisa torcer para que haja o nosso governo e o nosso Congresso se conscientizem da situação que a gente está, para que possam, em conjunto, dar credibilidade para investimentos no Brasil, abrir o Brasil para novos investimentos. O Brasil é um país jovem, é um país que tem muito a crescer, tem muitos recursos, é um dos principais players do mercado mundial e a gente tem que desenvolver isso. Se a gente não for por esse caminho, eu acho que a crise vai ser muito severa e infelizmente, muitas empresas e muitos empregos serão ceifados. Robson? Bom, assim, corroboro com o que o Otávio falou. Eu acho que haverá sim a necessidade de um apoio muito mais forte por parte dos nossos governantes, né? Tanto na esfera federal e estadual, municipal, não vou entrar nessa seara, mas o governo federal e estadual sim, porque a gente tem várias linhas aí de auxílio que eles possam estar participando muito mais próximo das empresas. Mas eu ainda, Marcos falou a respeito do aprendizado que tudo isso está nos trazendo, né? Mas eu vou um pouco mais além. Eu acho que sou patriota ao extremo, sou otimista ao extremo. Eu acredito, como a gente falou lá no início, a respeito das crises que nós já enfrentamos e nós saímos dela. Esse país é um país próspero, é um país de guerreiros. Infelizmente, a gente tem pessoas que estão, nesse momento, tentando se beneficiar de alguma forma, de uma forma negativa, né, com o que está acontecendo. A gente tem casos pontuais aí para poder falar, mas nós temos um jeitinho brasileiro que sempre nos permite, tenho certeza, continuará permitindo que a gente consiga sair mais fortalecido de toda essa crise. Agora, o recado que fica para mim, eu acho que eu deixo aqui para vocês, é que a gente não desanime, né? E não deixemos que ninguém desanime. Eu fui numa reunião uma vez, recentemente, e o cara me falou se eu conhecia o senhor tá ruim, não. Não, tá ruim, né? Eu falei, tá ruim, né? Eu nunca ouvi falar, não tá ruim, né? Você não conhece, não. Pô, você chega numa roda, você vai falar sobre um assunto, cara, pô, tá ruim, né? Você vai numa outra roda, vai falando com os empresários, tá ruim, né? Eu falei, realmente é famoso, não ouvi falar nele. Então, acho que a gente tem que trocar um pouco das palavras aí do nosso vocabulário e falar, cara, tá ruim, mas a gente vai resolver. Eu acho que a gente precisa acreditar que coisas positivas virão. Porém, a gente tem que estar preparado, não vou dizer para a próxima não, né, como falam, né, preparado para a próxima, acho que não. Acho que a gente tem que buscar, principalmente nós aí, que temos a oportunidade de atuar próximo aos empresários, de trazer essa transparência da necessidade de geração de competências, não só para os colaboradores, né, mas principalmente para os gestores, para que eles tenham mais capacidade para, nesse momento, buscar, lógico, com todos os entes, seja federativos ou não, financeiros ou não, buscar as soluções para os dilemas que surgem no momento desse, né? E eu posso falar para vocês que esse não foi o 15º e não foi o último, né? Então, acho que a gente tem que estar melhor preparado para uma futura situação parecida, pior ou melhor que essa. Bom, eu queria agradecer aos três, foi muito gratificante ouvir os três e, como amigos, poder compartilhar desse momento juntos. Se algum de vocês ainda gostaria de colocar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. E a ideia, se eu posso compartilhar aqui, minha ideia maior foi intermediar do que propriamente ficar colocando minhas opiniões, mas para compartilhar com vocês. O que eu vejo e que eu venho buscando e estudando do que pode vir a acontecer, e isso fazia parte até de um estudo que eu estava fazendo dos últimos 100 anos. Porque o foco do meu estudo dos últimos 100 anos, ele ia lá para os anos 20. A gente está em 2020, 100 anos para trás, 2020,
porque por conta das empresas.com e N outros negócios, empresas como o Uber, uma série de empresas que não dão lucro, eu acreditava que podia acontecer um crash da Bolsa, como aconteceu em 29. Porque eu estudo muito padrões e esses padrões eles acabam me mostrando que as coisas se repetem na humanidade, de tempos em tempos, que seria a grande bola de cristal é determinar em que tempo, né? Se é em 20 anos, 50 anos, 100 anos. Mas eu vinha estudando isso. Veio esse vírus, que é uma chacoalhada, como se fosse a bolsa, para tudo, trava tudo, chega em todos os mercados, e agora, eu até comentava com o Marcos, numa outra conversa, a gente está voltando para o final do século XVIII, onde alguns comportamentos precisam mudar. Eu tenho que viver com coisas simples, como o Marcos muito bem colocou. E coisa simples significa, não tem mais essa do iPhone fancy, do último lançamento, que é um absurdo, né? A gente está vivendo um mercado que um aparelho como esse, de um iPhone, que não é um iPhone, mas um iPhone custava R$11.000. É surreal isso. Surreal. Você vai comprar um carro popular, custa 40, 50, 60 mil reais. Você pegar um Toyota, por exemplo, um Etios, custa 53 mil reais. Então, as coisas muito fora de lugar, né? Uma outra coisa que estava acontecendo em termos de comportamento, porque eu baseio todo o meu trabalho em cima de comportamento. Todo mundo adorava andar com a roupinha da moda e não se importava, estava se lixando se era produzido lá na China, na Índia, não interessava o custo da mão de obra, não interessava se aquele cara estava comendo morcego num mercado, seja por hábito alimentar ou por fome, que eu estou mais na linha de fome, e vem um vírus fabricado ou não. O fato é que as pessoas estavam alheias a esse mundo desde que o meu mundo, a minha bolha, estivesse ok. Em termos de mercado, esses comportamentos vão ter que estão sendo redesenhados, todos de alguma forma falaram isso. Simplicidade, foco no negócio e geração de caixa, mais do que o iate que eu tenho para fazer a conferência, mais do que o carro bacana que eu vou comprar, ou o relógio da última moda que eu vou comprar, foco no caixa, foco na empresa, como no final dos anos do século XVIII. Onde o dono trabalhava direto com o cliente, conhecia o cliente em micromercados, dominavam a região, depois partia para uma outra. Você ia olhar lá, a fábula no Brasil aqui é do português, né? Português, dono da padaria, tinha um carro simples para carregar a farinha, mas você ia olhar, ele tinha 3, 4, 5 imóveis. Aqui no Morumbi é um caso clássico. Metade do Morumbi pertence a português, que era dono de padaria. Então vai mudar, e isso envolve mudar comportamento. E aí sim eu acredito que os mercados podem começar a se recuperar, e obviamente com incentivos de governo e etc. Se quiserem fazer algum comentário, estou aberto, mas fica aqui desde já meu agradecimento a vocês, e espero que o nosso esforço, que é de coração, é espontâneo, é autêntico, é genuíno, de alguma forma traga alguma luz para as pessoas. Quero agradecer a todos. E agradecer ao Ricardo por ter proporcionado, primeiro, conhecê-los e esses momentos que a gente pôde trocar ideias. Muito bom, também obrigado, foi um prazer a todos. Né? Acho que as duas coisas da tecnologia nos propicia nesse momento de confinamento. Né? Que a gente possa trocar ideias e acho que buscar caminhos para sair disso. Agradeço a oportunidade também de estar com vocês. Eu acho que o crescimento tem que ser multiplicado, né? Eu acho que oportunidades como essa faz com que a gente consiga não dar somente um alento, mas talvez clarear, jogar luz em cima de alguns desafios que a gente entende, né, que nossos patriotas, empresários, pequenos, médios, seja o tamanho que for,
nesse momento aí estejam precisando de alguma orientação e não encontram o caminho, né? Então, eu acho que se a gente tem a oportunidade de multiplicar esse conhecimento, ele é de enorme valia. E para que guardar só para nós, né? Então, momentos como esse aí devem se repetir entre outros, entre nós, várias vezes, para que a gente possa estar deixando aqui a nossa contribuição, tá bom? Ricardo, obrigado pela oportunidade aí e estar mediando aí com maestria esse nosso bate-papo. Ok, gente, eu vou disponibilizar esse vídeo, como no início a gente falou, o formato não era de live, porque não era esse o objetivo, era gravar essa conversa toda e depois disponibilizar para as pessoas. Eu vou disponibilizar isso no portal selex.com.br/KC e também no canal do YouTube. E lá dentro do portal as pessoas vão poder fazer perguntas. Se vocês me permitirem, podem fazer perguntas. Tem um espaço lá para as pessoas fazerem perguntas. E como vocês foram convidados a serem usuários, à medida em que as perguntas chegarem, vocês podem responder dentro do próprio portal. Tá bom? Eu desejo a todos um excelente final de semana. Igualmente a todos. Igualmente. Um abraço. Bom final de semana a todos. Tchau.